never be the same again. I can never return. I've closed the door. I'll walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. I'll never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. Fall like fire, talk like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. From the higher heights, from the deeper seas, wherever you need to do, Lord, do in me. The glory of God fills my life, and I will never be the same again. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. I'll never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. And I will never be the same again. Sentar-se um pouquinho. Hoje é um dia muito especial para nós, porque além de nós estarmos celebrando o dia de ação de graças, nós estamos também celebrando batismos, e os batismos foram introduzidos na Igreja de Jesus pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse que os discípulos dele deveriam fazer discípulos e batizarem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma ordem dada pelo Senhor Jesus que, de certa forma, parece muito com o dia do casamento. No casamento, normalmente é assim, as pessoas se namoram, ficam noivas, e no dia do casamento elas oficializam uma decisão que já foi tomada. E hoje o que as pessoas estarão fazendo aqui simplesmente é isso. Elas estarão obedecendo ao Senhor Jesus e oficializando uma decisão que já tomaram, de fazer do Senhor Jesus Senhor de suas vidas, receberem Jesus como único e suficiente Salvador. Essas pessoas entendem que o batismo não salva,
Essas pessoas entendem que a igreja não salva, essas pessoas entendem que a denominação, seja ela qual for, nenhuma salva. Só Jesus Cristo salva. Elas entendem isso, elas aceitam isso, estão aqui para tornar público isso. Que Jesus é o Senhor da minha vida, que eu não tenho outro Salvador, senão o Senhor Jesus. Elas estão anunciando para nós que estamos aqui, vocês, parentes, amigos, que vieram prestigiar esse momento, estão anunciando para a igreja, estão anunciando para o mundo visível e para o mundo espiritual também, que Jesus Cristo é o Senhor da vida dessas pessoas, de que nada, absolutamente nada, irá separá-los do amor do Senhor Jesus. E esse é um momento alegre, é um momento de muita alegria. Então pense num momento alegre, o que você faz? Você vibra. Então esse é o momento também de nós vibrarmos, é um momento de alegria, porque o que está acontecendo aqui é um momento de festa, não apenas aqui, mas no céu também. No céu os anjos estão celebrando esse momento. Então vamos nos unir a essa celebração celestial e festejar também esse momento muito especial. Agora que vocês descansaram, vocês vão ficar de pé e participarem desse momento. Vamos lá? Eu quero convidar o Plauto e a Vânia para descerem aqui. Bem, para quem é da nossa congregação, Plauto e a Vânia são já bem conhecidos. Eles são casados, eles têm 2 filhos, o Patrick e a Juju, e estão frequentando nossa congregação desde o dia 31 de dezembro de 2011. E o que eles estão fazendo aqui hoje é plenamente consciente. Eles não estão sendo forçados, induzidos, constrangidos por ninguém. Estão agindo com livre e espontânea vontade. São adultos, emancipados e dentro da maturidade, dentro da emancipação que eles já têm, eles estão aqui hoje para confessar diante de nós o que vocês vão ouvir. Como no dia do casamento de vocês, eu vou perguntar agora, individualmente, Jesus, Vânia, para você, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Plauto, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Fala mais alto. Sim. Muito bom. Diante da pública profissão de fé, diante da igreja que está aqui, diante dos amigos que estão aqui, eu, em nome do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu os batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já decidi, vou continuar até o fim, e eu jamais serei o mesmo. Para quem não conhece, eu gostaria de apresentar nesse momento a Kátia Barros. Kátia é esposa do Alan e ela também já é bem crescida, bem adulta e emancipada e dona das suas decisões. E ela tomou algumas decisões importantes recentemente. Uma delas foi casar-se com o Alan. E a outra decisão muito importante foi assumir uma aliança com o Senhor Jesus. Ela entregou a vida para o Senhor Jesus e fez isso também de forma consciente, não foi de uma hora para outra. Ela tem elaborado isso e a decisão dela também é uma decisão madura. Kátia, diante de todos, diante do seu marido, diante de amigos, diante da igreja que está aqui, você professa, você declara que Jesus Cristo é o seu Senhor? Sim. Então, diante da sua confissão pública,
eu como ministro do Evangelho do Senhor e autorizado pela igreja, que está aqui, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não posso voltar, já decidi. Vou continuar até o fim, e eu jamais serei o mesmo. Bem, quem não conhece a Ruth, olha para eles, né? Essa é a Ruth Begley. Ela também é relativamente nova. Ela mudou-se. Ela veio para a nossa igreja quando nós nos mudamos para esse endereço, ou seja, no início desse ano. E a Ruth está aqui hoje, o marido dela está presente também, e amigos, a igreja, para assistir, para presenciar a oficialização de uma decisão que ela já tomou há algum tempo, há bastante tempo na vida dela, que é fazer do Senhor Jesus o Senhor da sua vida. Quer dizer para todo mundo, para todos, que ela não precisa de mais intermediários, mediadores para ter a vida eterna. Que Jesus Cristo é também para ela o único e suficiente Salvador. A Ruth Begley está diante de nós e eu vou fazer a pergunta que eu fiz para ela. Ruth, Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim? Sim. Você não tem dúvida? Não. Você tem certeza da sua salvação? Sim. Ok, tá bom. Então, diante da sua profissão de fé, diante da sua confissão pública, eu como ministro do Evangelho, eu te batizo nessa hora em nome do Senhor Jesus, na expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não serei o mesmo. Eu não posso voltar a decidir. Vou continuar até o fim, e eu jamais serei o mesmo. Bem, vamos orar? Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra e pelo privilégio que nós temos como igreja de juntos obedecermos essa ordem do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude individualmente aqui, nessa hora, a semearmos mais semente, a espalharmos mais a semente do Evangelho, para que esse ato possa se repetir mais vezes, para que as águas desse batistério possam se movimentar mais vezes. Muito obrigado, Deus querido, pelo privilégio de fazer parte da igreja do Senhor. Nesse momento nós pedimos que o Senhor guarde essas vidas com graça, com poder, que elas sejam fortalecidas no Senhor e que no Senhor elas encontrem a força, a capacidade para continuarem seguindo o Senhor nesse caminho que elas decidiram não olhar e não voltar mais atrás. Nós pedimos que no Senhor elas sejam fortalecidas. Obrigado por esse momento, nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queira sentar-se mais um pouquinho. Uma coisa muito importante, uma prática muito importante na vida cristã, na vivência cristã, são as disciplinas espirituais, os exercícios espirituais, como, por exemplo, memorização das Escrituras, como as crianças fizeram aqui e mostraram. Eu tenho muitos textos bíblicos que estão na minha memória desde talvez 3, 4 anos de idade, quase meio século, cerca de meio século. E memorizar as Escrituras é uma prática espiritual importante. Esses textos que eu memorizei têm me ajudado no decorrer da minha vida em situações muito delicadas. O salmista certa vez disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Outra prática espiritual é a prática da leitura da Bíblia, outra é da oração.
A outra é da solitude. Estar na presença de Deus, simplesmente estar. Não falar nada, simplesmente estar. Procurar um lugar, um momento silencioso, estar na presença de Deus. Outra prática espiritual importante é escrever orações. Muitos salmos que nós temos são orações que foram escritas. Outra prática espiritual, outra disciplina espiritual é ter amigos espirituais. Não precisa muito, aliás, não funciona muito. Se você tiver um, já tem suficiente. Os meus amigos espirituais, eles são muito úteis também na vida cristã. Eu converso com eles sobre meus medos, minhas frustrações, confesso pecados, e eles me escutam. Muitas vezes eles só me escutam, outras vezes eles lembram um texto bíblico, outras vezes eles oram, outras vezes eles dão um conselho. Mas eles nunca ficam assustados comigo, com o que eu falo. Eles me ouvem, são amigos espirituais que nunca ficam decepcionados ou perdem o respeito por causa do que eu falei quando eu rasguei, quando eu abri o meu coração. Outra prática espiritual é escrever cartas ou e-mails. Escrever e-mails. Vocês não imaginam o poder, quem faz isso sabe, o poder que tem quando sentimentos saem pela ponta dos nossos dedos, quer seja através de uma caneta ou quer seja através de um teclado, digitando. Eu às vezes escrevo e-mails fazendo elogios, às vezes eu envio e-mails imprecatórios. Quem quer saber o que é e-mail imprecatório, leia o Salmo 109, que é um salmo imprecatório. Às vezes eu ouço coisas que magoam, que machucam o meu coração. Às vezes eu recebo e-mails assim. E quando eu recebo e-mail assim, eu respondo. E quando eu respondo, eu libero o meu fígado, libero a bilis e escrevo tudo. Tudo, toda raiva, todo sentimento ruim, eu mando naquele e-mail. Se você ler o Salmo 109, lá está escrito, o salmista diz assim: eu quero que essa pessoa que fez mal para a minha alma, eu quero que ela morra, eu quero que a esposa fique viúva, eu quero que os filhos fiquem órfãos, eu quero que o Senhor coloque um demônio do lado desse ímpio, dessa pessoa, e muito mais. Leia o Salmo 109, você vai ver isso lá. Então eu tenho meus e-mails imprecatórios, e aí eu aperto depois o teclado, não o send, eu aperto o draft, e deixo lá no draft, no rascunho. Eu deixo 2 dias, 3, 4, e ele vai elaborando, vai sendo digerido. Depois de um tempo, eu mando mesmo o e-mail e aperto a tecla send. Só que dessa vez eu escrevo: meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, você é uma bênção. Porque esse exercício espiritual foi um instrumento de Deus para elaborar sentimentos. Sentimentos. Às vezes eu mando para mim mesmo, uma carta para mim. Eu tenho uma decisão para ser tomada, eu converso com Deus em oração, converso com meus amigos espirituais e mando uma carta para mim. E fico lendo essa carta durante 15 dias, mais ou menos. É muito tempo, mas é assim, eu demoro para tomar algumas decisões. E aí eu tomo minha decisão. Outro exercício espiritual que eu tenho, outra prática, que é importante também, é de falar sozinho. Fala sozinho. Quem aqui fala sozinho? Eu tenho algumas conversas longas comigo mesmo. Eu converso comigo. Conversas interessantes até. Nem sempre eu sou muito interessante para conversar, mas eu converso comigo. E eu aprendi a conversar comigo com o salmo, o salmista. Como a irmã Carmen leu aqui um salmo, uma conversa do salmista com a alma dele. Falou assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista diz assim: alma, para de maldizer, para de falar mal, bendiga, fala bem, para Deus, pare de reclamar, e não te esqueças das coisas boas, dos benefícios de Deus. Que é isso, alma? Outra vez no Salmo 42:5, ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Alma, o que você tem que está tão inquieta? Você não é assim. Contenha-se, alma. Fica calma. Fica calma, alma. O salmista conversa com a alma dele, conversa com ele mesmo, com a consciência dele. E eu gostaria de propor, não apenas para essa semana de ação de graças, mas talvez para a vida toda, essa disciplina espiritual. Eu gostaria de propor que você ficasse diante do espelho e conversasse olhando nos olhos da pessoa que está diante de você. E conversasse com ela, falasse algumas coisas. E eu quero propor três afirmações para você falar quando você estiver diante do espelho, conversando com quem está lá. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 3 até o 8, ele nos ensina algumas coisas que podem ser úteis para você falar com o espelho. A primeira delas, quando você olhar diante do espelho, você diga assim: Deus tem te abençoado muito. Deus te abençoou muito. O apóstolo Paulo, no versículo 3 de Romanos 12, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas antes que saiba com temperança. O que ele está dizendo é, quando vocês pensarem a respeito de vocês, pensem de uma forma moderada. Então olha para você e diga assim: você é muito abençoado. Deus tem te abençoado muito. E seja lá qual for a bênção que você lembrar, não tenha isso como falta de humildade. Porque humildade não é negação de uma virtude, mas é afirmação da virtude, lembrando-se que a origem dessa virtude está em Deus. Então você olha e diz assim: você é muito abençoado, você é uma pessoa bonita. Se você se achar bonito. Não fica com esse negócio de falar assim, são seus olhos. Quando alguém fala assim, você é bonito, seu filho é bonito, sua filha é bonita, fala, que nada, são os seus olhos. Não são seus olhos, é bonito mesmo. Se é bonito, é bênção de Deus, você não. Mas é bênção de Deus. Os seus filhos, sim. Entendeu? Mas se você se acha lá na frente do espelho, tudo bem. Só você não pode ficar se achando. Quando alguém falar para você, você fala muito bem português, inglês, espanhol. Você fala, ok, obrigado. Mas lembre-se que a origem dessa virtude não está em você. Você é um excelente profissional. Você faz uma comida muito gostosa. Você arruma muito bem a casa. Você se veste bem. Seja lá o que for. Você fala, obrigado. Isso não é pecado. Quando você lembra que a origem dessa virtude está em Deus. Você não pode ficar se achando, ficar com orgulho, se envaidecer, achando que você é o que é por você mesmo. Eu cheguei onde eu cheguei, eu tenho o que eu tenho porque eu estudei, porque eu trabalhei. Olha, tem muita gente que estuda, que não dá, que não funciona. Tem muita gente que trabalha duro e que também não... Você é o que é, tem o que tem, porque Deus tem te abençoado. Olha para a cara da pessoa na frente do espelho e diz, você é muito abençoado. Não é porque você trabalhou muito, não é porque você estudou muito. Tem muita gente, quem estuda sabe. Tem muita gente na sua turma que estudou e que não funcionou, não conseguiu lugar no mercado. Tem muita gente que trabalha duro, tem muita gente que mas está desempregado. Você é o que é, tem o que tem, porque Deus olhou para você e decidiu manifestar a graça dele na sua vida. Você é uma pessoa abençoada. E vai lembrando de algumas coisas. Olha e fala assim, olha, eu tenho um teto, eu tenho uma cama para dormir, tem água quente no chuveiro, tem água quente na torneira. Eu poderia muito bem viver no Haiti. E não adianta eu ter muito dinheiro no Haiti, se tiver, que lá não vai ter água fria, água quente, não vai ter água potável.
Então agradece pelo o pão que está sobre a mesa, agradece, vai agradecendo. Se você tem filho, agradece pelo filho, pela esposa, agradece pela igreja, agradece. Lembra do que Deus tem feito, lembra dos benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Lembra dos benefícios e diga, você é muito abençoado. Deus tem te abençoado muito, minha alma. E não se envaideça, não fique se achando. E por outro lado, pare de reclamar. Tira essa roupa de vítima. Para de reclamar da vida. Você é uma pessoa abençoada, uma pessoa bem-aventurada. Você tem tantas coisas, tantas bênçãos na sua vida. Para de reclamar, para de dizer que é vítima. Para de fingir que não está vendo. Para de tampar o sol com a peneira e deixar de ver as bênçãos de Deus. Para de deixar para amanhã. Para de ficar adiando. Deus tem dado oportunidades, Deus tem feito coisas. Deus tem te abençoado? Deus tem abençoado, então, vamos celebrar a Deus. Algo triste de se ouvir nessa época do ano é gente que diz, eu não tenho o que agradecer. Todos nós aqui temos o que agradecer. Nem tudo está bem na vida. Nem tudo está bem na minha vida, nem tudo está bem na vida de todos que estamos aqui, mas muita coisa está muito bem. Muitas coisas Deus tem nos dado. Tem área que não está funcionando, mas tem uma outra área enorme que está funcionando. Tem muitas pessoas no mundo que gostariam de estar no seu lugar. Isso que você tem reclamado, tem pessoas que gostariam de ter como problema para a vida delas. Já parou para pensar? Deus tem nos abençoado muito. É triste ver pessoas que dizem, eu não tenho o que agradecer. Como não tenho o que agradecer? E é triste ver gente que despreza a graça de Deus, dizendo, eu não tenho o que agradecer. Isso é desprezar a graça do Senhor. Então, primeiro, olha para o espelho e diga para a sua alma, minha alma, você é muito abençoada. Deus tem te abençoado muito. Segundo lugar, diga para a tua alma, Deus tem te abençoado muito, mas não tem te dado tudo. Não tem te dado tudo. O versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Em um corpo, no corpo, nós somos membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação. Aqui nós temos diferentes dons, talentos, habilidades. Nós temos aqui pessoas com diferentes formações acadêmicas, mas ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ninguém. Deus te abençoou muito, mas Deus não te deu tudo. Olha para você e diga assim, Deus te abençoou muito, mas para de desprezar as outras pessoas. Para de ficar dizendo o que você diz de ruim em relação às outras pessoas, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. O médico precisa do engenheiro, o engenheiro precisa do advogado, o advogado precisa da pessoa que faz limpeza, a pessoa que faz limpeza, e todos precisam da pessoa que faz a comida, e por aí vai. Nós precisamos uns dos outros. Deus te abençoou muito, mas Deus não te deu tudo. Para nos ensinar que nós somos interdependentes, que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos das pessoas que já aprenderam, já leram a Bíblia, que sabem orar. Nós precisamos daquelas pessoas que se batizaram hoje. Elas têm muito para nos abençoar. Não existe ninguém aqui nesse espaço que possa dizer assim, não tem nada para eu fazer. Isso também é desprezar a graça de Deus. Deus tem te abençoado muito, mas lembre-se, nós precisamos uns dos outros. Algo que me deixa frustrado é quando alguém vem e fala assim para mim. Às vezes é marido, às vezes é esposa, às vezes é filho. Diz assim, pastor, conversa com meu marido. Ele tem uns problemas aí. E não fala para ele que foi eu que falei. A vontade que eu tenho é de chegar no marido e falar assim, olha, sua mulher falou para eu falar para você. E disse para eu não falar que foi ela que falou. Para eu conversar com você.
O que me deixa triste não é o que a mulher falou para mim. O que me deixa triste é aquele marido que está cheio de problema e não procura ajuda. Parece que ele tem a resposta para todos os problemas dentro dele. Eu entendo a mulher, o pai, o filho que pede para falar com a outra pessoa. Porque a gente às vezes convive com pessoas cheias de problemas, cheias de dificuldades, só que elas são autossuficientes. Elas não entendem que precisam chegar em alguém, em algum momento, e falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu estou vivendo uma situação que eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. A vida está indo para o precipício, a família está indo para o precipício, os filhos estão indo para o precipício, o emprego está indo para o precipício, a saúde, tudo está indo para o buraco, e a pessoa vivendo lá como se nada estivesse acontecendo. E aí o pai, a mãe, o esposo, o filho, alguém tem que procurar alguém e falar, olha, meu pai está desse jeito, meu filho está desse jeito. Conversa com ele, mas não fala que fui eu que falei. Porque essa pessoa vai ficar com raiva. Porque essa pessoa não quer que ninguém se envolva na vida dessa pessoa. Entretanto, a vida não é assim. Se você tem uma fratura exposta, um osso quebra, você vai para a emergência. Você procura lá um médico, um ortopedista, e ele vai colocar pinos, você vai sair com o braço enfaixado, ou a perna. Mas se você tem uma depressão que está se arrastando há meses, e você não consegue lidar com isso, fazer oraçãozinha não vai resolver, você precisa de uma ajuda a mais. Ficar orando sozinho lá não vai resolver, vai precisar de ajuda. Se você tem problema de vista, você procura um oftalmologista e ele vai ajudar. Mas se você já está viciado em pornografia, em sites pornográficos, não adianta você se trancar dentro do quarto para fazer oração. Não adianta, você precisa de uma ajuda extra. Você precisa de algo mais, você precisa de socorro. Você precisa de alguém que possa te ajudar a sair desse buraco. A vida nos coloca diante de algumas armadilhas que nós não conseguimos sair sozinhos. Nós precisamos, sim, da ajuda de Deus, mas Deus utiliza instrumentos que Ele mesmo já nos deu. Ou você acha que médico não é um instrumento de Deus? Você acha que um psicólogo também não pode ser um instrumento de Deus? Você não acha também que uma pessoa que tem sabedoria, conhecimento em determinada área, pode ser um instrumento de Deus para te abençoar? Você não consegue imaginar que alguém que trabalha com números, com matemática, com contabilidade, pode ser um instrumento de Deus para ajudar você na sua vida financeira, a organizar suas finanças? São instrumentos de Deus. Tem hora que oração apenas não basta. Deus te deu tudo. Deus te abençoou muito, mas não te deu tudo. Quando você procurar alguém entendendo que você não sabe de tudo, é muito importante também você ouvir. Porque às vezes o médico fala, toma um remedinho. Você precisa de um remedinho nessa fase, nesse momento da sua vida, um comprimido. Mas a pessoa não toma. Não, eu me recuso, eu não vou tomar o remédio. Às vezes procuro o pastor. É um problema muito sério esse negócio de procurar pastor. Eu já vivi situações, vocês não imaginam as situações que eu vivo, complicadas. Eu vou contar uma história que já aconteceu há algum tempo, os personagens não estão mais aqui, eu nem sei onde é que estão, mas isso aconteceu há algum tempo. Alguém me procurou e disse assim, acontece muito. Pastor, nós vamos nos casar. Não me perguntaram nada. Falaram, nós vamos nos casar. Eu falei, ok, vocês vão se casar, ok, tá bom. E aí? Nós vamos nos casar. Foi a mulher que me procurou. E tem um problema. Eu falei, qual é o problema? Eu perguntei. O problema é que meu noivo é muito violento. Violento? Você apanha dele. Ele me bate. Eu falei, ok. Tá, você vai se casar? Vou. Ok. Tá bom. Eu queria saber onde que ia chegar, né? Eu queria saber o que o senhor pensa disso. O que eu penso? Ele é violento e eu vou me casar com ele. O senhor acha que Deus pode mudar o coração dele e ele se transformar numa pessoa dócil, controlada? Eu falei, olha,
depois de ter pensado um pouquinho, eu falei, eu não apenas acho, eu tenho certeza absoluta que Deus pode mudar o coração dele. Só que tem um detalhe, eu não sei se Deus vai fazer isso. Então, se você se casar com essa pessoa, como você disse já que vai fazer, casa sabendo que você vai apanhar pro resto da vida. E se Deus resolver mudar o coração, vai ser lucro. Você não vai ter decepção. Você não vai ter surpresa. Não venha depois dizer para mim que você está se separando da pessoa porque a pessoa é uma pessoa violenta. Você já sabe. Você já sabe. Imagina por que a pessoa não está mais aqui, né? Ela não gostou do que eu falei. Eu não sei o que ela queria que eu falasse. Eles sumiram. A verdade é essa. Que se você precisa de ajuda, você sabe que você não tem tudo, procura ajuda, mas não procura ajuda já dizendo que sua vida está resolvida. Porque se você já sabe o que você vai fazer, você vai casar mesmo, você vai mudar, você vai fazer isso ou aquilo, então o que você quer que a pessoa ouça? O que você quer que o conselheiro, o que você quer que o seu ajudante faça? Se você precisa de ajuda, tenha o seu coração aberto para ouvir aquilo que o médico, que o psicólogo, que o pai, a mãe, o pastor, seja lá quem for, o advogado, for te orientar. Você é muito abençoado, mas você não tem tudo. Diga isso para você, lá na frente do espelho. E em último lugar, olha para você e fala assim, agora? E agora? O que você vai fazer? Você é muito abençoado. Você não tem tudo. E agora, o que você vai fazer? Porque o versículo 6 até 8, ele diz assim, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O que você vai fazer agora? Você é uma pessoa muito abençoada. Como é que você vai abençoar? Quem ensina, dedique-se ao ensino. Quem exorta, quem ministra. O que você faz? Você vai o quê? Vai servir? Você vai contribuir com liberalidade? Você vai... O que você vai fazer? Deus te abençoou muito. E com esse muito que Deus abençoou, como é que você vai ser útil? Como é que as pessoas vão pensar? Olha, eu estou passando por um problema, por uma dificuldade nessa fase da minha vida, eu já sei, eu vou procurar fulano de tal, porque essa pessoa tem o dom da misericórdia. Essa pessoa tem o dom do serviço. Não existe ninguém que possa abençoar mais a minha vida nesse momento do que essa pessoa. Quem é essa pessoa? É você? Se você não é essa pessoa, que pessoa você é? Não existe ninguém aqui, nesse salão, nesse lugar, que possa dizer, eu não tenho nada. Você já disse. A primeira afirmação foi, você é muito abençoado. E quando eu ouvi aqui, amém, eu acho que eu ouvi um amém geral. Todo mundo aqui é muito abençoado. E agora, o que você vai fazer com essa bênção? Essa bênção é uma bênção que vai ficar aí com você, só para você? Como é que você vai abençoar a vida de outras pessoas com o dom, com o talento, com a sua formação acadêmica, com a visão que você tem? Como é que você vai se abençoar? Como é que você vai abençoar outras pessoas abençoando a si mesmo? Como é que isso vai acontecer? Esse texto é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele fala, por exemplo, ensinar. Ele fala, quem ensina, haja dedicação ao ensino. Se ensinar, haja dedicação ao ensino. Ele não está dizendo aqui, ensina a Bíblia. Ensina classe na escola bíblica dominical. Não está falando para ensinar. Então, ensina. Você sabe matemática? Ensina matemática. Já parou para pensar que tem pessoas aqui do high school, existem pessoas aqui que precisam de ajuda em matemática. Você sabe inglês? Ensina inglês. Ensina seu filho a ser uma pessoa educada. Ensina seu filho a escovar o dente. É um absurdo falar isso, mas tem gente que não ensina. Já parou para pensar? Tem gente que acha que ensinar é só ensinar a Bíblia. Você pode ensinar em casa, você pode ensinar. Se você tem o dom do ensino, Deus te deu o dom do ensino, o que você sabe para ensinar? Se Deus te deu o dom do ensino, você não precisa necessariamente ir para um seminário para estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Você pode ter ido para o seminário estudar engenharia, para
Universidade da engenharia e ensinar física, ensinar matemática, dedique-se ao ensino. Eu não sei quantos de vocês sabem que muitas universidades surgiram em igrejas. Muitas universidades que existem hoje, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo. Os metodistas, John Wesley, começou um movimento nas igrejas em que as pessoas se reuniam para ensinar. E não era ensinar só a Bíblia, era ensinar. E agora, o que você vai fazer? Existem pessoas aqui que poderiam ensinar a fazer comida, ensinar arte, ensinar, sei lá, costurar roupa, maquiagem, dança, coreografia, tocar instrumento. Você é uma pessoa muito abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Você que está aqui hoje, que estuda seja lá o que for, que sabe, que aprendeu, você é uma pessoa abençoada. Tem pessoas que precisam de alguém para ajudar a preencher um formulário. De vez em quando eu procuro umas pessoas aqui na igreja, porque eu sei, já sei. O Charlie pode ajudar, o Marco pode ajudar, o Andrei pode ajudar, a Tatiane pode ajudar, a Divina pode. Eu começo a lembrar das pessoas aqui, porque eu conheço o perfil, mas tem outras pessoas. Quando esse texto fala, por exemplo, profetiza, quem profetiza, a palavra profecia aqui é falar animadamente, inspirado pelo Espírito. É isso que diz aqui. A palavra original é falar de forma animada, inspirado pelo Espírito. Tem pessoas que são assim, são pessoas animadas. Conhece gente animada? Alma da festa. Essas pessoas são extraordinárias. E essas pessoas seriam muito úteis para animar, por exemplo, o ministério da igreja, que está desanimado. Mas seria útil também para animar a família. No almoço do Thanksgiving precisa de alguém para animar. Não é só para animar a festa. Animar a festa também é útil. Mas fazer uma visita. Fazer visita à pessoa doente. Tem gente que chega e pergunta assim, tudo bem? Você não pode perguntar para uma pessoa doente, está tudo bem. Não está tudo bem. Ou então você chega e fala assim, tem gente que fala assim, você está ruim, hein? Você está ruim, hein? Agora, quem tem essa ânima, esse humor, traz a cura. Já chega trazendo a cura vem junto. Tem alguma coisa na alma, tem alguma coisa na palavra, no jeito de lidar, que é um remédio, é um bálsamo para aquela pessoa. Tem gente que é assim. Tem pessoas que a gente fica perto e parece que a gente fica alegre, fica feliz. Conhece gente assim? Que faz bem. Quem é assim aqui? O André, eu acho o André esse tipo de pessoa. Bem-humorado. É uma pessoa bem-humorada. A Tatiane também. Agora, gente, eu não vou pedir para vocês falarem o nome, do contrário. Quem é aquela pessoa que está tudo bem, está feliz, mas aquela pessoa chega, parece que dá um negócio assim, dá uma tristeza, dá uma depressão. Meu Deus, o que está acontecendo? Está ensolarado, mas baixou uma tristeza. Então, essa pessoa, ela deve ter outros dons, talvez o dom da misericórdia, eu não sei qual é, o que é, mas é outra praia. A pergunta é o que você vai fazer? Você é uma pessoa muito abençoada, como é que você vai abençoar? E a verdade é essa. Não espere tudo de alguém, inclusive de você. Porque Deus não abençoou ninguém com tudo. Não existe aqui ninguém que é abençoado com tudo. Ninguém é abençoado com tudo. Todos nós somos interdependentes. Então amanhã, sugestão, amanhã, depois, no dia de ação de graça, vai para a frente do espelho e diga para aquela pessoa lá,
mulher, homem, você é muito abençoado. Cara, você é muito abençoado. Mas você não foi abençoado com tudo. E sabendo de tudo que você tem, que foi abençoado por Deus, pergunta, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tem gente aqui que tem um coração tão compassivo, que está hoje muito preocupado, por exemplo, em socorrer e ajudar as crianças do Haiti, crianças de rua do Brasil, as pessoas que estão abandonadas nos nurseries, os idosos que não recebem visita de ninguém no Thanksgiving. Olha, se Deus levantou você com seu coração, começa um movimento ao seu redor. Ou começa você mesmo, sozinho, a fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque esse coração Deus deu para você. Para você. E com esse coração você vai abençoar um corpo. Nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.